Boa tarde, migas! Boa tarde! Estamos começando aí mais uma segunda sem sofrência! Estamos começando aí num horário novo, né? Que agora a Beatriz está estudando à tarde, então a gente não consegue, eu não consigo mais fazer as lives de manhã, então a gente vai estar mantendo aí esse horário das 13 horas, tá? A gente teve uma pausa, né? Porque eu tava com problema de saúde, precisando resolver umas coisas pessoais também. Então, demos uma pausa, mas tô super feliz que a gente esteja voltando aí essa semana para nossa segunda sem sofrência. Uma live que vejo que muita gente pediu enquanto a gente tava de pausa. Esperar o pessoal ir entrando aí, tá? Quero pedir para quem for entrando, para ir clicando no coraçãozinho que tá aqui embaixo de vocês, porque quando vocês fazem isso, dá um alcance maior da nossa live, mais pessoas são avisadas que nós já estamos ao vivo. E aí vocês me ajudam aí a avisar o pessoal que nós já estamos aqui ao vivo. Deixa eu tirar a música aqui. E aí quero pedir para vocês, para poder clicar aí no coraçãozinho, para expandir a nossa live, tá? Vão curtindo aí, para aumentar aí nosso alcance. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, hoje eu vou falar aqui sobre positividade tóxica, tá? Que é um assunto que já vem me incomodando aí há algum tempo, que eu gostaria de falar aqui para vocês. E é um assunto pouco falado, né, hoje na internet. E então eu quero pedir para você que tá aí online, parar o que você tá fazendo agora e encaminhar essa live para 3 dos seus contatos aí. Porque eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar essas pessoas, né, que vão ouvir aí o que eu tenho para falar para você sobre positividade tóxica. Deixa eu até escrever aqui, ó, para deixar o assunto salvo, ó. Pra quem for entrando saber do que a gente tá falando. Gente, eu desaprendi a fazer live. Positividade tóxica. Desaprendi a fazer live, ó. Fiquei off esse tempo todo. E agora não sei mais fazer a live. Doideira, né? Mas vamos lá, é isso aí. Então, gente, hoje em dia, já vou começar, tá, o assunto aí. Boa tarde para quem tá chegando, tá? Hoje vamos falar sobre positividade tóxica. Hoje em dia, o que a gente mais vê nas redes sociais são pessoas que pregando que nós temos que ser positivos e gratos o tempo inteiro, não é mesmo? São os coaches motivacionais, terapeutas holísticos, os próprios influenciadores digitais, né? Tá todo mundo o tempo inteiro falando, você tem que ser grato, você tem que ser positivo. E existe um limite para isso, né? Na verdade. E é sobre esse limite que eu quero falar aqui hoje para vocês, tá? Deixa eu beber uma aguinha, porque eu ainda estou bastante resfriada. Para quem viu os meus stories sabe que não é Covid, tá, gente? Então, pode ser que eu vou dar uma fungada, uma tossida enquanto a gente tá falando, tá? Então, vamos lá. Pra quem tá chegando, pra quem é novo aqui, não me conhece, eu me chamo Brisa Ramos, eu sou digital influencer e eu ajudo mães a conquistarem mais tempo de qualidade através do método Mamãe Sagaz. Eu percebi aqui no meu Instagram que a maior dificuldade das mães que me seguiam era de encontrar tempo para se organizarem aí, né, depois da chegada de um filho, né, que muda totalmente a nossa rotina. E então eu desenvolvi métodos onde eu posso estar te ajudando aí a estar organizando melhor o seu tempo para você conseguir fazer tudo aquilo que você deseja, né? Porque a gente não precisa esquecer da mulher que nós éramos lá atrás, antes da chegada do nosso filho, tá? Então, eu criei aí a segunda sem sofrência para poder abordar temas que possam deixar aí a nossa semana, a nossa jornada mais leve, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. É um prazer poder estar aqui novamente com vocês. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso tema de hoje. Eu quero saber aqui,
Quem de vocês se considera uma pessoa grata, uma pessoa positiva? Me fala aqui no comentário. Você se considera uma pessoa grata, uma pessoa positiva? Diariamente você pratica esses hábitos na sua vida? Me fala aqui no comentário para eu saber. É muito importante, gente, nós sermos realmente pessoas positivas, tá? Porque eu acredito que tudo que a gente reforça na nossa mente, a gente atrai para nossa vida. Então, quanto mais positivos nós somos, ó, a Sil tá falando, ela é positiva e grata. É isso. Quando a gente fixa na nossa mente, quanto mais a gente pensa em coisas positivas, quanto mais gratas nós somos, mais a gente vai atrair essas coisas boas para nossa vida, né? Eu tenho isso dentro de mim. Então eu acho sim que esse hábito da positividade, o hábito da gratidão é muito importante. Porém, isso não pode invalidar os seus sentimentos, tá? Existe, como eu falei lá no início da nossa live, né? Existe Gente, eu tô olhando porque estão mexendo ali. Existe um limite, né? Pra poder... Até onde essa positividade toda realmente é boa pra nossa vida, tá? A partir do momento em que você começa a invalidar os seus sentimentos negativos, essa positividade já começa a ser tóxica. E aí vocês vão me perguntar, mas como assim, Brisa? Ó, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu, por exemplo, comecei a me sentir com vergonha de ficar triste ou de reclamar de algum problema que eu tivesse, sabe? Comecei a ficar envergonhada, sabe? Assim, de achar que eu tinha problemas, de ver que eu tinha problemas. Isso já aconteceu com vocês? Sabe, assim, porque eu ficava pensando assim, nossa, mas eu sou uma pessoa saudável, a minha filha, ela é muito saudável, nós temos uma casa, nós temos comida, graças a Deus não tá faltando nada pra gente, nós somos saudáveis, né? Hoje em dia, aí, principalmente nesse período de pandemia, essa quantidade de gente que tá perdendo pessoas, né? E a gente, graças a Deus, ainda não perdeu ninguém. Então, eu comecei a ficar... Aí, quando vinha um problema na minha vida, eu ficava envergonhada de sentir por aquele problema, sabe? E eu ficava guardando aquilo pra mim. Eu ficava pensando, nossa, mas eu não posso falar que eu tenho um problema. Tá maluco? Olha quantas pessoas que estão realmente com problemas muito maiores que os meus. Isso já aconteceu aí com você, gente? Me fala aí se já aconteceu. Só que assim, o que acontece? Apesar de realmente eu ser grata por tudo isso, eu sou um ser humano, né? E eu sinto, eu também tenho as minhas perdas, eu também enfrento os meus problemas, eu também tenho as minhas frustrações, né? E isso faz parte da nossa vida, né? Tá tudo bem que isso aconteça, que a gente sinta isso, né? E invalidar isso faz muito mal pra nossa alma, sabe? É muito bonito a gente ficar pregando aqui na internet que a gente tem que ser positivo, que a gente tem que ser grato, que a gente só pode pensar coisas boas e falar sobre coisas boas o tempo inteiro, mas isso também é muito perigoso, né? Porque assim, quando você minimiza os seus sentimentos negativos, você pode, como por exemplo, a tristeza, a frustração, a raiva, a inveja, isso faz com que você acumula esses sentimentos dentro de você e isso se manifesta de outras formas, tá? Através de doenças. Isso pode causar bruxismo, pode causar dores no corpo, inflamações e até mesmo, gente, crise de ansiedade, estresse, depressão. Eu tive aí atrás uma crise de ansiedade por ficar guardando, sabe? Por ficar guardando dentro de mim os meus problemas e de achar que eu não poderia sentir que eu tinha problemas, que eu não podia sentir tristeza, porque eu tenho que ser grata, porque eu tenho saúde, minha filha tá saudável, minha família tá saudável, a gente tem uma casa, a gente tem comida,
Olha o tanto de gente aí que tá desempregada. Então, eu ficava guardando aquilo pra dentro de mim. Só que chegou uma hora que o que aconteceu? Explodiu, né? E isso acontece, uma hora vai acontecer com qualquer um de nós, né? E tá tudo bem. Aliás, e tá tudo bem não. A gente não pode ficar guardando, a gente tem que pôr pra fora. Só beber uma aguinha, tô falando muito. E aí, o que eu falo pra vocês? O que a gente precisa fazer pra acabar com isso? O primeiro passo é você identificar a origem do seu sentimento e aceitá-lo, né? Você tem que parar e pensar assim, peraí, por que eu estou me sentindo triste? O que tá me fazendo ficar frustrada? Por que eu tô sentindo essa raiva toda? Você identifica o sentimento, você identifica o motivo dele e você aceita aquilo. Tá, tudo bem, eu aceito, tudo bem, porém, você tem que saber o que fazer com isso depois, né? A gente pode sim sentir raiva, a gente pode sim sentir tristeza, a gente pode sim sentir inveja, tá, amigas? Deixa eu te contar, é normal você sentir inveja de uma outra pessoa. É claro que existe a diferença da inveja, né? Existe sim a inveja boa, que é aquela inveja que faz você se inspirar na pessoa e crescer e evoluir, né? Agora, é diferente da inveja, onde você quer derrubar outra pessoa, passar por cima dela, você quer destruir aquela pessoa para ter o que ela tem. Aí é diferente, tá? Mas a inveja boa, ela realmente existe, né? E às vezes a gente pode se sentir inveja, às vezes a gente pode não, a gente sente o tempo inteiro, a gente só não aceita, a gente só não admite, né? Quem aqui já admitiu, não, eu senti inveja de tal pessoa? A gente não admite. Mas, na verdade, a gente sente inveja, né? Você não precisa ficar se sentindo mal por causa disso, tá? Quando você começa a vivenciar os seus sentimentos, você se torna uma pessoa mais madura emocionalmente, tá? E você se torna mais empática também, porque você começa a ver a dor do outro, a entender a dor do outro, né? E isso é muito importante, a gente entender a dor do nosso próximo, de quem tá ao nosso redor, né? Isso tá fazendo sentido pra vocês, gente? Me fala aqui pra eu saber. Quero pedir mais uma vez pra quem tá online, apertar aqui nos coraçõezinhos pra poder aumentar o alcance da nossa live, para mais pessoas ouvirem o que a gente tá falando aqui, porque isso pode ser muito importante, às vezes, pra tirar o sufoco que alguém tá vivendo, né? Então, curte aqui nos coraçõezinhos pra aumentar o alcance da nossa live. Oi, Aline! Falando tantas coisas importantes. A gente vai. Às vezes eu falo assim, às vezes a gente fica com medo, né, de falar certas coisas, com medo de ser julgado e tudo, mas eu acho que é muito importante esse assunto, porque assim como eu guardei muitas coisas dentro de mim por medo, né, por vergonha, né, por sentir culpa de estar sentindo aquilo, muitas pessoas eu sei que passam por isso também, né? Uma outra coisa, por exemplo, que eu tô percebendo ultimamente, que tudo virou mimimi. Vocês já perceberam isso? Tudo é mimimi. A gente não pode mais falar que a gente tá sentindo, que a gente se sentiu mal com alguma coisa, que a gente se sentiu ofendido. A gente não pode falar que não deu conta de fazer alguma coisa, porque sempre vai ter alguém que vai falar, mas isso é mimimi. É mimimi da sua parte. Porque olha lá, fulano deu conta. Se você não deu conta é porque você é incapaz, é porque você não se esforçou, é porque você não fez tudo que era possível, né? E a pessoa, ela não entende que cada um tem uma rotina, cada um tem uma história, cada um tem uma limitação, né? Cada um tem uma crença. A minha rotina é diferente da sua, que é diferente da sua vizinha. Cada um aqui tem uma rotina diferente. Cada um tem um histórico de vida diferente. Cada um tem uma limitação diferente, né? Eu, por exemplo, se for me colocar, se alguém virar e falar, você tem 30 dias pra fazer sei lá, tipo, alguma coisa ligada à cozinha, à comida, que pra fazer muito sucesso, porque fulana ali fez um negócio que ela tá fazendo, que ela tá vendendo comida e que tá milionária, que fez maior sucesso. Gente, eu não vou conseguir, porque eu não sou uma boa cozinheira. Eu posso até me aperfeiçoar, aprender uma coisa ou outra, mas você sabe, aquele dia que eu fui fazer o bolo lá do desafio do açúcar Guarani,
eu caguei o bolo todo. E olha que era um negócio, que era um desafio para uma marca e tal. E vocês viram que eu caguei o bolo todo. Tipo, eu tenho as minhas limitações, eu não sou boa, talvez naquilo que você é bom. E tá tudo bem, né? A gente tem que entender essas nossas limitações e entender a limitação do próximo, né? Cada pessoa tem as suas próprias dores. Outro exemplo aqui, muito real, é essa questão da quarentena. Olha pra vocês verem. É muito atual, né? Isso agora que a gente tá vivendo. E é um ótimo exemplo pra gente analisar, né? Pra gente refletir sobre. Quando falou-se, vocês vão ter que ficar trancados, todo mundo dentro de casa. Para algumas pessoas, isso foi a treva. Para outras, já foi ótimo, já foi maravilhoso. E por quê? Eu vou falar por mim, por exemplo. Se fosse antes de eu ser mãe, eu ia amar essa questão da quarentena, de ficar todo mundo, de ter que ficar trancada dentro de casa, porque isso era algo que eu sentia muita falta, porque eu trabalhava muito, eu ficava muito fora de casa, eu tinha pouco tempo para ficar dentro da minha casa. Eu tive uma época da minha vida que eu trabalhava viajando, então eu ficava pouco na minha casa, eu ficava só final de semana na minha casa. E tem muitas pessoas que vivem assim e que às vezes não vê os seus filhos crescendo, não tem muito tempo para ficar com sua família, para curtir sua casa mesmo, para descansar, para assistir uma série, um filme. Então, para essas pessoas, hoje trabalhar em home office deve estar sendo maravilhoso, deve estar sendo perfeito. Né? A pessoa, muitos pais, muitas mães estão vendo seus filhos crescendo, desenvolvendo, porque estão tendo essa oportunidade. Agora, por outro lado, hoje, eu como mãe, acho péssimo eu não poder sair com a minha filha, ela ter contato com outras pessoas, com pessoas diferentes. Hoje, eu como mãe, acho isso ruim, né? Porque hoje as minhas prioridades mudaram. Né? Então, assim, eu não posso, mas eu também não posso julgar a pessoa que tá lá amando viver uma quarentena. Eu posso julgar a pessoa que tá de forma irresponsável, aglomerando, levando, né, riscos para as pessoas da família e para a sociedade de forma, né, de modo geral. Essas pessoas eu posso julgar. Agora, eu não posso julgar quem tá sofrendo porque tá vivendo uma quarentena, ou quem também tá falando que viver a quarentena é ótimo, porque cada um sabe da sua dor, cada um sabe o que viveu antes disso, né? Então, a gente tem que parar também com essa cultura do mimimi, né? De achar que tudo é mimimi. Eu até falei que semana passada, graças a Deus, eu tava offline, porque foi tanta coisa que aconteceu nessa internet, nessa televisão, que eu ia enlouquecer aqui no meu Instagram. Eu ia vir militar tanto que graças a Deus eu tava offline. Então a gente não pode, né? Eu falo que mimimi é a dor do outro que não dói na gente, né? Aí a gente fala que é mimimi. Mas a gente não pode considerar que tudo é mimimi. E por causa desse tanto de coisa, das pessoas falarem que tudo é mimimi, que as pessoas estão guardando seus sentimentos. Que as pessoas guardam aquilo que as incomoda, aquilo que as faz sofrer. Né? Muitas vezes as próprias mulheres, elas guardam dos seus maridos, né? Às vezes alguma coisa que a incomoda, porque ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de ser criticada, né? Tem marido, e isso vice-versa também. Às vezes o marido guarda da esposa, porque ela vai falar, mas você tem que pensar positivo, porque graças a Deus a gente tem uma casa, você está trabalhando, a gente tem saúde. E não é assim, né? Inclusive, quando a gente guarda demais os nossos sentimentos, a gente começa a fazer o quê? A maquiar aquilo, a esconder aquilo. E aí a gente não resolve o problema, né? Então é muito importante também a gente aceitar as nossas dores, aceitar os nossos problemas, saber identificá-los, até mesmo pra gente saber resolver aquilo, né? Um exemplo, dívida. Desculpa, gente, mas já avisei, né? Tô me recuperando. Beber uma aguinha pra garganta melhorar. Mas vamos lá. Dívida. Às vezes a pessoa, ela tá ali endividada, né? Tá vivendo um ciclo de dívidas de onde ela não consegue sair daquilo.
E qual é o problema dela? Às vezes, tá? Às vezes, o problema dela não é nem a dívida em si. O problema é muito maior do que aquilo. O problema é que ela não sabe lidar com dinheiro, tá? Esse é o problema. E aí a pessoa, ela fica assim, eu tô com uma dívida aqui, ó, mas tá tudo certo, porque graças a Deus tá dando pra levar. Tá dando pra sobreviver, eu vou pagando daqui, eu tiro de uma conta daqui, coloco na outra ali, aí eu pego dessa daqui e coloco ali, e tá dando. Mas vamos pensar positivo, porque graças a Deus tem comida na mesa, graças a Deus tem um teto pra morar, graças a Deus nós estamos com saúde. E a pessoa, ela não identifica o problema dela real, que é o quê? Saber lidar com dinheiro. E essa provavelmente vai ser uma pessoa que vai viver endividada pra vida inteira. Vocês concordam com o que eu tô falando? Pode comentar aqui, gente, ó. Vamos comentando aqui pra eu saber o que vocês estão achando do que eu tô falando, tá? Porque também a minha verdade não é absoluta, não, tá? O que eu tô falando é tudo o que eu acho, são coisas que eu penso, tá? A minha verdade não é absoluta. Então a pessoa, ela fica maquiando ali o problema dela, né? Porque às vezes ela tem vergonha também de admitir. Quem que aqui tem orgulho de falar, não, eu sou uma pessoa endividada, eu sou uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro. Geralmente a gente tem vergonha disso, né? E aí a gente começa a fazer o quê? Ir levando, ir empurrando. E as coisas vão só virando uma bola de neve, e você não sai daquilo nunca mais, tá? Então por isso que é importante, tá? Agora é importante também eu dizer aqui pra vocês que apesar da gente ter da mesma forma que é importante a gente aceitar e a gente falar sobre os nossos sentimentos negativos, é importante também a gente saber superá-los, tá? Porque também não adianta a gente falar, eu tô com esse problema e eu vou viver isso aqui. E tá tudo isso. E aí você vai vivendo isso, você vai remoendo isso, e você só fala disso, e você sofre por isso. A gente tem que ter sim o nosso período de sofrimento, de pôr pra fora, de chorar, de gritar, e às vezes é socar uma almofada pra externar a raiva, né? Saco de box, seja lá o que for pra externar, que a gente precisa externar. Mas a gente não pode viver isso pra sempre. A gente precisa aprender a superar esses sentimentos negativos, tá? A gente precisa encontrar uma forma de vencer isso e seguir em frente, tá? E é importante também eu te dizer que muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinha, tá? Eu, por exemplo, não consegui. Eu hoje, né, tem a Aline, que tá até aqui online com a gente, que ela tem me ajudado, né, a superar esses problemas, a conseguir colocar pra fora, a externar, a identificar, a encontrar o rumo que eu devo seguir, né? Então, às vezes você também não vai conseguir e tá tudo bem também, né? E como que é a hora que a gente sabe que é a hora de buscar ajuda? Eu tenho pra mim, tá? E também eu não sou profissional. Depois a Aline pode até falar sobre isso pra gente. Eu posso pedir ela pra fazer um vídeo sobre isso, pra eu postar, enfim. Mas eu tenho pra mim que a hora da gente pedir ajuda é a hora que a gente percebe que o nosso problema está nos consumindo, que a nossa dor está nos consumindo. É a hora que a gente percebe que aquilo tá afetando a nossa vida, né? Tá afetando os nossos relacionamentos, a nossa vida pessoal, profissional. É a hora que a gente percebe que a gente não consegue seguir em frente, né? Então, pra mim, esse é o momento de buscar uma ajuda profissional, tá? E a gente não precisa se envergonhar disso. A gente não precisa sentir vergonha de assumir que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de pessoas que realmente entendem, porque a gente não é obrigado a entender de tudo, a gente não é obrigado a saber tudo. Muito pelo contrário, a nossa vida é isso, é estar sempre aprendendo, estar sempre descobrindo as coisas, né? E aí a gente tem que procurar quem sabe, não é mesmo? E aí? Quem aqui se identificou com o que eu falei? Quem concorda? Quem não concorda?
Ó, a Aline tá falando aqui, ó. A hora certa é quando os limites emocionais invalidam tudo que você está fazendo. Você se sente paralisado. É exatamente isso, né? Você não consegue, você não vê saída, né? Você não vê para qual caminho seguir, você fica sem rumo, né? E aí sua vida vai paralisando. Então, esse momento é muito importante da gente identificar que a gente precisa pedir ajuda, né? Que a gente precisa buscar ajuda profissional, tá, gente? Quando eu falo buscar ajuda, é muito importante vocês saberem isso, que é ajuda profissional. Por quê? Às vezes, desabafar com a amiga é importante também. Porque pôr pra fora é importante. Mas muitas vezes aquela amiga, ela não conhece as técnicas. Ela não tem um conhecimento técnico mesmo, né? O conhecimento profissional para te ajudar. E aí, ao invés, às vezes ela acha que ela tá te ajudando, mas na verdade ela tá só te colocando mais para baixo, tá? Aqui, ó, a Sil também tá falando, ó. E sobre o dinheiro, tem tudo a ver com as emoções. Sim, totalmente. Totalmente. Eu acho que hoje essa questão financeira afeta muito, muito, né? As emoções da gente, de modo geral, né? Porque muitas vezes a gente. Inclusive, eu tinha uma crença, depois eu vou até falar sobre isso, pode ser até um assunto de uma live aqui. Eu tinha uma crença limitante de que a gente não precisava de muito para viver. Ah, não, dinheiro não traz felicidade. Posso ter uma casinha simplesinha, tipo, viver de amor, sabe? Essas coisas assim. Eu tinha esse pensamento, sabe? Ah, não, a gente tendo básico é o que tá tudo bem. Só que, gente, tá tudo bem, sim. A gente realmente tem pessoas, né? A maioria das pessoas sobrevivem com o básico, porém, a gente não pode ter esse pensamento, sabe? É uma crença limitante mesmo. Hoje, principalmente hoje, com tudo que a gente está vivendo, com essa crise na saúde, eu vejo que a gente precisa sim correr atrás e se esforçar para ter uma condição de vida melhor, para a gente poder fazer o melhor por nós, pela nossa família. Hoje eu tenho uma filha, né? A gente tá vendo aí até a situação do que o Paulo Gustavo tá vivendo, né? Que outro dia, quando passou a reportagem do tratamento dele no Fantástico, eu até falei, gente, e eles falam como se fosse algo normal. Tipo assim, todo mundo vai ter acesso a esse tipo de tratamento. Só que não vai, né? Só quem tem muito dinheiro é que vai ter acesso àquele tipo de tratamento. Não é todo mundo, infelizmente. Então, hoje as minhas crenças sobre dinheiro, elas estão mudando totalmente. Gente, se contar pra vocês, eu já terminei relacionamento. Porque por a pessoa ter uma situação financeira muito alta, muito diferente da minha, e eu achava que aquela pessoa ia me tratar com arrogância lá na frente porque ele tinha dinheiro e eu não tinha. Olha que pensamento de escassez, pensamento de limitação, sabe? Pensamento de gente burra, desculpa. Pensamento de gente burra, sabe? Porque eu me sentia inferior, porque ele tinha dinheiro e eu não. E aí eu falava, ah, não, eu quero ter eu quero um relacionamento com uma pessoa que esteja começando do zero, pra gente construir tudo junto, que não sei o quê, sabe? E não tem que ser assim. Não tem que ser, tipo, não, se no decorrer da sua vida você realmente se envolveu com alguém que tá começando do zero, você se apaixonou, tudo bem também, tá? Mas agora você não pode querer viver isso, achar que pessoas que têm uma condição financeira boa, que têm dinheiro, é ruim, não é, tá? Mas isso aí é assunto pra outra live, depois eu vou abordar esse tema aqui. É algo que a gente tem que falar sobre isso também. Ó, a Aline tá falando aqui, ó. Falar com amigas é maravilhoso, mas o profissional tem as ferramentas certas para atuar no subconsciente, nas crenças limitantes, além de ser imparcial. Exatamente, porque essa imparcialidade, eu acho que faz muita diferença, né? Porque quando você vai falar com uma amiga, ela sempre vai pesar pro que ela sabe de você, porque ela conhece de você. Às vezes ela vai se sentir mal de falar algumas coisas, porque sabe que você vai ficar chateada, aí não vai te falar as coisas da maneira que devem ser faladas,
né? Enfim, toda uma parte aí que eu não é meu local de fala, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. As amigas te amam, sentem sua dor. Então, às vezes, pode ser imparcial no conselho e na ajuda. É isso, né? Então, a gente não... Sempre... Às vezes, você tá fazendo uma coisa erradíssima, mas a amiga vai estar lá te defendendo, né? Ela não vai falar com você que você tem que mudar, né? Então, buscar ajuda profissional é sempre o melhor remédio, tá? Eu sempre falei isso aqui, desde o meu início aqui de Instagram, eu sempre falei isso pra vocês, né? Mas então é isso, amiga. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje pra vocês, né? Vocês sabem que eu não gosto de me estender muito aqui nas lives, porque eu sei que o nosso dia a dia é corrido. Tô muito feliz de ter voltado, tô muito feliz de você que esteve aqui com a gente, ouvindo aí essa mensagem, tá? Quero que você saiba, né? Principalmente que você não precisa ser positivo o tempo inteiro, que você não precisa guardar e muito menos invalidar os seus sentimentos. Você precisa, sim, externar, saber lidar com eles e seguir em frente, tá? E tenha uma ótima segunda-feira, tá? E essa segunda eu vou permitir ter um pouquinho de sofrência, mas só um pouquinho, hein, gente? Depois, ó, vamos passar por cima disso daí, vamos procurar seguir em frente, que a vida é bela. Beijo pra vocês. Até a próxima segunda. E uma coisa que eu quero falar, meu Deus, eu tava esquecendo. A live não vai ficar salva, tá? Não vou salvar essa live no IGTV. Porém, se você pegou aí do final, eu vou colocar um link, tá? Hoje à noite, lá no grupo do Telegram, lá no nosso canal do Telegram. Vou colocar um link onde vocês vão conseguir assistir essa live, tá? Então, se você acha que tem alguém aí, né, alguma amiga, alguém da sua família que precisa ouvir toda essa mensagem que eu passei aqui hoje, você convida essa pessoa para ir pro nosso grupo lá do Telegram, tá? Vou colocar o link do grupo lá nos stories, só arrastar pra cima, cair lá, eu tô te esperando. Beijo pra vocês, até a próxima!